Muito boa tarde para você, caro ouvinte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Está no ar mais uma edição do nosso programa Encontro com as Paróquias, aqui pela Rádio Catedral FM, a Sintonia da Felicidade. Um espaço especial de comunhão, partilha e testemunho da fé viva que se realiza em nossas comunidades paroquiais. Hoje iremos até Ribeira, para ser mais preciso, a Ilha do Governador, onde iremos conhecer um pouco dos trabalhos desenvolvidos na paróquia Sagrada Família e também sobre o discernimento vocacional do querido padre Pedro Henrique, vigário paroquial naquela comunidade. Muito boa tarde, padre Pedro Henrique. Muito boa tarde, Padre Brito, muito boa tarde a todas as pessoas aí que estão nos acompanhando neste dia. Uma grande alegria para mim, uma honra estar aqui com o Senhor. Alegria toda nossa. A Rádio Catedral te recebe com os braços abertos. E a gente sempre começa perguntando o convidado, o sacerdote convidado, que é o senhor hoje, sobre a sua vocação. O senhor já esteve aqui no programa, a gente sabe, mas na época o senhor era seminarista e agora já é sacerdote, padre. Conte-nos um pouco o que o senhor sentiu em seu coração no dia 16 de março de 2024 e o que essa data representa para o senhor. Então, dia 16 de março de 2024 foi o dia que eu fui ordenado sacerdote na nossa Catedral Metropolitana de São Sebastião. Então foi um dia muito importante na minha vida, né? Como um divisor de águas, um novo nascimento que surge, né? Muito representado pelo próprio rito da ordenação, visto que nós nos deitamos ali no chão durante a ladainha de Todos os Santos e ali nos levantamos com uma nova realidade ontológica em nós mesmos, uma vez que o caráter sacerdotal é imprimido em nossa alma. Então foi um dia ímpar, foi um dia bastante singular, um dia de alegrias, mas talvez não de tanta euforia como parece ser, porque há também um peso do ministério que nós sabemos que nos é dado. Então eu me sentia bastante contente, feliz, mas ciente do que me aguardava, ciente do que o sacerdócio é um presente de Deus, mas é um dom que Deus nos dá para que nós possamos frutificar também, para que nós possamos fazer um bem ao povo, um bem à sua igreja. Então, ao mesmo tempo que senti uma grande alegria, também senti o peso, né, daquilo que me era confiado, mas uma grande confiança no Senhor, uma grande confiança também na oração de toda a igreja, que por mim era feita ali naquele momento que eu estava sendo ordenado sacerdote, não só essa igreja visível, mas também os santos do céu, os anjos que rezavam por mim naquele momento, intercediam por mim. Então eu senti muito presente toda a igreja comigo e uma necessidade, né, de estar a serviço, de me colocar a serviço, né, de oferecer a Deus, a partir daquele momento, um santo sacrifício da missa que eu iria oferecer, que é o sacrifício do Cristo, mas também o sacrifício do sacerdote, que se emola ali junto com Cristo no pão e no vinho. Então foi um momento, uma mescla, digamos assim, de sentimentos mas o mais importante é isso, né? Uma mudança interior que se passou e que eu procurei transmitir também dentro do meu ministério. Então, acredito que foi mais ou menos isso que eu senti naquele momento. A emoção, como é que ficou essa emoção no momento da ordenação? É que o senhor sabe, né? No momento da ordenação a gente nem vê muito bem o que passa, né? As pessoas dizem que a sua ordenação demorou mais de 4 horas. Para mim foi como se fosse, sei lá, alguns minutos, né? Porque a gente está completamente envolvido naquela cerimônia, então a gente nem vê o tempo passar, e eu acredito que demora um pouco a cair a ficha e a compreender tudo o que se passou. Mas sim, foi uma grande emoção, sobretudo, né, quando você se vê revestido dos sacramentos sacros, né, você vê suas mãos ali ungidas com óleo, são os momentos mais marcantes, na minha opinião, e quando você ali repete junto com o bispo pela primeira vez as palavras da consagração, né, que você se sente, que você sabe que você está agindo ali pela primeira vez na pessoa do Cristo, né, em persona Christi. Então, eu acredito sim que houve emoção, sobretudo nesses momentos, né. E depois que passa, eu me lembro que eu saí da catedral e já atendi uma confissão imediatamente, né, foi instantâneo. Uma pessoa já me pediu, já atendi, então já vi, bem,
acabou a festa, né? Agora o trabalho vai ser assim, né? Uma responsabilidade, né? Então, acredito que foram esses dois sentimentos que eu tive naquele dia. E também no dia seguinte, quando eu celebrei minha primeira missa, eu acho que talvez a primeira missa seja um momento tão marcante quanto a ordenação, até mesmo mais marcante. Eu celebrei minha primeira missa no Carmelo e ainda no mesmo dia eu celebrei a noite na paróquia Santa Teresinha. O senhor é o pároco, o senhor esteve presente, né, por onde eu passei como vigário paroquial. Então, eu acredito que esses momentos da primeira missa foram momentos bastante marcantes, sim. Bastante emocionantes, né? Bom, padre, a gente sempre procura saber como é que começou essa vocação. Ela começou lá na sua cidade de Muzambinho ou em um outro lugar, ou fora do Brasil? É interessante, né? Quando criança, eu já falei em ser padre quando eu era criança, né? Mas criança fala muita coisa. Então, no mesmo momento que eu falava que queria ser padre, eu queria ser jogador de futebol, queria ser, sei lá... Jogador do Cruzeiro, Jogador né? do Cruzeiro, com certeza, né? Então, eu acredito que a coisa se tornou um pouco mais séria quando eu fui para a universidade. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Formei na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, eu sou mineiro. E eu tive a oportunidade de fazer uma graduação sanduíche. Eu fui fazer parte do meu curso na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. E isso foi um momento crucial de decisões, porque eu estando lá na Inglaterra, eu conheci um seminário, né? Eu ficava na França. Eu conheci esse seminário através de um encontro que eu tive quando eu estava indo para a Inglaterra, justamente estudar no aeroporto em Guarulhos. Eu encontrei alguns seminaristas e conversando com eles me passaram o endereço. Eram jovens, Você tinha quantos anos? É porque eu tinha 22. Novo ainda. Eu era jovem ainda. Ainda é jovem, né, padre? Já fui mais. Já fui mais jovem. Tenho 34 atualmente. E conversando com esses seminaristas, eles me convidaram para ir para o seminário, para visitar, para conhecer aquela realidade do seminário. Na época, realmente, eu não pensava em ser padre. Você não entendeu nada, né, padre? Você não entendeu nada. Esse povo está me convidando para onde? Eu sabia o que era um seminário, né? Mas estava um pouco tonto, assim, né? Na época eu tinha outros projetos, né? Eu queria terminar agronomia, estudar dentro da minha área. Eu estava tendo a oportunidade de estudar fora, para fazer pesquisa, iniciação científica. Eu trabalhava com melhoramento genético, na época em trigo. Então eu tinha outras ambições naquele momento. Realmente não pensava em ser padre. Tinha outros anseios. Mas conversando com esse nariz, peguei o contato deles, né? E sempre aquela conversa, né? Se der eu apareço, né? Mas aconteceu que eu cheguei na Inglaterra, foi mais ou menos em setembro, e logo foi o Natal, e eu não podia voltar para o Brasil, eu ia passar o Natal sozinho, eu achei aquilo um pouco chato, né? De passar o Natal sem outras pessoas, porque na universidade ela ficava esvaziada, né? Eu morava numa casa de estudante, mas todo mundo ia embora, eu ia ficar basicamente sozinho. Então eu escrevi para aquele seminário para poder passar o Natal com eles, se eles poderiam me acolher, se poderiam passar o Natal por lá, e me aceitaram. Então eu fui lá para a França. O seminário fica em uma pequena cidade chamada Courtaland, perto de Chartres, e eu gostei muito da convivência, né? E eu me lembro que passei o Natal e de lá os seminaristas também iam partir de férias, e tinha um grupo de seminaristas brasileiros, aqueles mesmos que eu encontrei em Guarulhos, me convidaram para ir para Bretanha com eles, que é uma região da França, quem não conhece é o chifre da França ali. Então eu fui para Bretanha e fui fazendo amizade com eles, né? A gente foi partilhando as coisas, fui apreciando muito o estilo de vida deles. Era um rapaz muito inteligente, então me chamou bastante a atenção. E depois eu pedi para voltar na Páscoa, aí eu fiz mais amizades ainda. No final do ano eles tiveram as ordenações e me convidaram para as ordenações. Então eu fui para as ordenações foram na cidade de Bordeaux, na Gironde, né, no sul da França. E lá eu pedi para o reitor para entrar para o seminário. Então o reitor prontamente me aceitou, sem ter necessidade de GVA, GVL, essas coisas que tem aqui no Rio. Eu entrei simplesmente numa conversa com o reitor, ele falou assim: você quer vir? Quer salvar as almas? Falei, sim. Ele falou, então pode vir. Eu fui assim, pro seminário, fui. Aí eu fiquei 5 anos na França. E lá o senhor teve acompanhamento espiritual, assim, qual foi o padre que
Que o senhor tem como referência nessa sua Lá eu vocação? tive 2 sacerdotes que me acompanharam, um padre polonês, que foi o padre Leslie Królikowski, que foi também professor meu de metafísica na filosofia. Então ele foi meu primeiro diretor espiritual, só que foi só por um ano, foi só no meu primeiro ano, porque ele assumiu outros trabalhos, né? E saiu do seminário. Se eu não me engano, ele voltou para Polônia, alguma coisa assim. E depois eu fiz direção espiritual com um sacerdote francês, que foi o padre Rémy Baltazar, que foi meu diretor aí nos próximos anos que eu fiquei lá na França, né? E com quem eu fiz muita amizade também, foi um bom diretor. E a gente tinha, sim, um acompanhamento espiritual bastante forte, né? Tinham vários padres disponíveis para direção, era um seminário que tinha muitos sacerdotes vivendo junto com os seminaristas, né? Inclusive sacerdotes mais velhos, né? Que é sempre bom você procurar um diretor que tenha uma experiência de vida, né? Sobretudo seminaristas, sempre é aconselhável você procurar sacerdotes mais velhos por ter mais experiência, né? De ter vivido mais coisas. Então eu tinha assim uma base, um apoio espiritual ali dentro do seminário. O senhor voltou para cá, para o Brasil? Eu voltei para cá para o Brasil porque onde eu estava era uma sociedade de vida apostólica, né? Eram padres que, apesar de não terem votos, eles viviam uma vida comum, uma vida parecida com padres religiosos. E eu percebi que eu queria, minha vocação era mais uma vocação diocesana, né? Eu queria uma vida diocesana. Então, por uma providência, eu estava na época já no primeiro ano de teologia lá no seminário, eles me enviaram para Roma para fazer um curso na Santa Croce, um curso de grego que era oferecido durante as férias de verão. Eles me enviaram porque eu gostava muito de estudar. E lá eu conheci um sacerdote brasileiro do Rio de Janeiro que trabalhava em Roma, Monsenhor Bruno Lins, né? Que ainda eu conheci, que ainda continua em Roma. Então eu conversei com o Monsenhor Bruno e ele me trouxe para cá. Então eu vim para cá através dele, né? Nunca tinha vindo. Tinha vindo do Rio de Janeiro uma vez quando criança, mas não tenho menor ligação assim com a cidade do Rio de Janeiro, não tenho parentes aqui, não tenho nada disso, né? Não tinha nenhum outro conhecimento, nenhum outro padre aqui do Rio de Janeiro. Eu caí aqui no Rio de Janeiro providencialmente, né? Porque eu me adaptei fácil, gosto da cidade. Mas eu vim através de Monsenhor Bruno Lins. Foi bem acolhido também. Sim. Com E também o padre Fábio Freitas, né? Que Freitas. foi, que também estando lá, ele teve uma conversa comigo, né? Então os dois. Mas foi mais o padre Bruno Lins mesmo, que fez o contato com o reitor da época, era o Cônego Leandro Câmara, né? E eu acabei vindo para cá. Cheguei aqui em 2020. Isso foi discernindo sua vocação, né? Sim. Aí eu conversei com o seminário de lá, que ia sair, né? Eu saí próximo da ordenação diaconal, né? E eu vim para o Rio, e aqui eu refiz a teologia, né? Eu já estava mais da metade do curso de teologia lá na França, mas aqui eu tive que refazer. E a vida seguiu, normalmente, tranquilamente. E hoje é o padre Henrique, Pedro Henrique, isso daí. Graças a Deus. E hoje o padre Pedro Henrique exerce a função numa paróquia, né? Eu sou hoje vigário paroquial da paróquia Sagrada Família, onde temos como pároco o padre Rafael Santos. E como é que é servir ali nesta comunidade, padre? É uma comunidade bastante viva, né? Nós temos muitas atividades dentro da paróquia. No domingo são 6 missas, né? No contexto da paróquia. Os horários tem? Sim, às 7h30 da manhã numa capela, às 9 horas da manhã numa outra capela, às 10h30 na matriz, às 16 horas na matriz, às 18h30 na matriz, às 21 horas na matriz. É o senhor e o padre Rafael só? Sim, nós revezamos essas missas, né? Sobretudo nas capelas. Nós e de segunda a sexta? Segunda a sexta nós temos missa às 7h30 da manhã e às 18h30. Aos sábados nós temos missa às 8 da manhã, às 16 horas numa capela e às 18h30 na matriz. Bem movimentado, né? É bem movimentado. E também os horários de confissão. Nós temos confissões todos os dias, né? A partir das 18 horas. Às quartas e sextas o horário é um pouco estendido, porque começa às 17 horas o atendimento de confissões. Então, assim, tem bastante procura, tem bastante gente que está lá. As missas geralmente estão bem cheias, né? E também tem muita procura por direção espiritual e confissão. Digamos assim que o nosso trabalho é bem focado nisso daí, né?
Também a nossa paróquia procura oferecer mensalmente cursos, né? Esse, esse mês mesmo de agosto nós teremos um curso de sexualidade que será ministrado pelo Padre Rafael. Então é um curso geralmente de uma semana, né? Com inscrições a serem feitas na Secretaria Paroquial, porque o nosso espaço é limitado ali, né? Então tem um número de vagas por curso e a cada mês tem um curso com uma temática. Setembro vai ser as Sagradas Escrituras, porque é o mês da Bíblia. Em outubro vai ser um curso sobre eclesiologia. Em novembro um curso sobre escatologia. Então, assim, a gente procura também formar, que é muito importante, né? Uma das necessidades que a gente percebe é a necessidade de formação, né? Então, a paróquia ela é bem formada ou necessita? Sempre necessita, né? Nós temos muitos fiéis ali que são realmente bem formados, mas sempre há espaço para algo a mais, né? Nossa formação nunca é acabada, não uma é reciclagem, completa, né? Sempre, fazer, sempre. Né? Então, a gente procura estar oferecendo isso. Também é bom para o sacerdote, porque quando a gente vai dar um curso, a gente estuda, né? Sim. E se prepara e aprende mais coisas, né? Então, é bom para todo mundo. E a paróquia, ela realiza, em conjunto com o povo da ilha ali, existe algum trabalho social? Nós temos, sim, os trabalhos sociais da paróquia, né? Quais são eles? Por exemplo, nós temos dentro da paróquia, isso é algo que vai começar, né? Já temos até um professor para isso, aulas de artes marciais para as crianças, né? Sobretudo ali na colônia Z10, que é a colônia dos pescadores. Então nós vamos aproveitar um espaço que nós temos ali para essa atividade, né? Nós temos também oferecimento de cestas básicas, né? Que a maioria das paróquias tem isso, então nós também temos assim, pessoas que recebem essa ajuda, né? Também tem muitas pessoas que vêm nos buscar, né? Para as necessidades pontuais ali delas, e a gente procura também estar dando esse auxílio. Nós acolhemos, por exemplo, grupos dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos ali dentro da paróquia. Então, assim, existem basicamente essas atividades. Logicamente que o Padre Rafael chegou na paróquia não há muito tempo e eu cheguei há menos tempo ainda, né? Então, ainda está numa fase de estruturação, né? Também a paróquia passou por uma mudança mesmo estrutural, né? A gente teve que fazer algumas reformas ali, tivemos que fazer a pavimentação, por exemplo, do estacionamento. Agora a gente vai estar fazendo o bistrô paroquial, né? Para poder também ter um espaço ali para que as pessoas possam fazer festa, sobretudo casamento, porque é uma paróquia que tem muito casamento, né? Porque ela tem bastante casamento mesmo. Eu acho que ela até destoa em relação às outras paróquias, porque ela fica a igreja é bonita, né? Uma igreja colonial, não é uma igreja muito grande, mas ela fica muito bem posicionada, ela fica de frente para a Baía de Guanabara, então a vista é muito bonita, né? Então isso é um atrativo também para casamentos. Então a gente já tem ali um salão, que às vezes a gente pode alugar para festa, e a gente está fazendo esse bistrô justamente ali na paróquia, para poder estar ajudando também, para poder oferecer também para os casais que forem se casar ali, ou festa de batizado, que for estar alugando esse espaço. E também temos a nossa cantina paroquial, né, um café, que é aberto todos os dias e sempre tem muita gente, sobretudo para acolher os turistas mesmo que vão ali por conta do mirante da igreja, então eles já vão ver o mirante, já ficam para tomar um café. Então, assim, esse paróquio está caminhando nesse sentido. Bom, né? Graças a Deus. Né? Isso é bom. Graças a Deus. Faz muito bem, assim, para todos, a comunidade também para o padre, né? Sim, com certeza. Fica realizado. Com certeza. Muito feliz. E é muita gente sempre, né? Muita gente procurando. Te ocupa mais o tempo também, fica mais... Ocupa o tempo, né? A gente tem, por exemplo, também essa parte esportiva, porque nós fizemos uma quadra na paróquia, então às quartas-feiras os paroquianos vão lá para jogar futebol, essas coisas, então toda quarta-feira tem. Os padres também jogam com eles? Jogam, estamos lá, toda quarta-feira batendo o cartão. Faço esse esforço. Dou aula lá pra turma. Dá aula, né? Dou aula lá pra mas turma. Mas você pensou assim, poxa, eu queria sempre ter um jogador de futebol, mas agora eu vou... Então, Não, mas esse negócio de jogador é coisa de criança. Sei, todo menino tem isso. Não, porque eu levei muito a sério, né? Mas a gente tem sim esse... Isso é bom, né, padre? Esporte, né? Isso atrai, saúde, né? Também, né? Tem gente que vai lá por conta do futebol e logo vai na missa. Depois evangeliza, né? Também. Evangeliza, assim. Então a gente tem
tem esse cuidado aí. O senhor falou que a paróquia tem capelas, né? Temos E atualmente 3 tem capelas. as atividades da capela, o senhor lembra? Assim, quais são as atividades? Sim, então, nós temos uma capela na colônia, né, dos pescadores, colônia Z10, que é a Capela São Pedro, né. Basicamente, o que a gente tem ali na colônia, por enquanto, é a missa, né, são todos os domingos, 7h30 da manhã. Tem um apostolado da oração da paróquia que funciona na capela, não tem um apostolado na matriz, o apostolado ali é sempre se reunindo na capela. Então, as primeiras sextas-feiras do mês, a missa é ali também, às 5 horas. A colônia é um lugar que nós visitamos muitos doentes, né? Tem muita gente idosa ali, então a gente sempre está lá. Eu mesmo vou na colônia quase que toda semana visitar uma pessoa ou outra. A gente também tem uma capela no Solar das Graças que fica ali na comunidade do Bugiuque, né? Que a missa é sábado às 16 horas. Também o Padre Rafael implementou uma adoração eucarística lá. Por exemplo, nós tivemos essa semana a adoração eucarística quarta-feira à noite. Então o padre vai lá, atende confissões também. E a gente tem a capela Nossa Senhora de Nazaré, né? Que fica ali próximo à Praia da Bica, onde tem a missa às 9 da manhã no domingo, né? Mas é isso, tem o objetivo também de melhorar esse atendimento das capelas, né? Porque o território paroquial é muito grande e somos só 2 padres, né? E é muita missa, então às vezes a gente não consegue atender todos os locais da forma como nós gostaríamos de atender, né? É aquilo, se tivesse 10 padres lá, teria serviço para os 10, o senhor sabe como é, né? Isso mesmo. Então, como somos só 2, infelizmente a gente tem essa limitação. Mas sim, a paróquia caminha como um todo, né? As comunidades são sempre bem acolhidas, né? Quando, por exemplo, Semana Santa, as comunidades também têm celebrações, não fica só concentrado na matriz, né? A festa de cada padroeiro é muito bem celebrada, né? Com trido, com festa mesmo, com quermesse, então tem Novenas, né? novenas, essas coisas. Então, realmente é dado sim uma atenção às capelas. Nós estamos no ano jubilar, né? O ano jubilar de 2025, que também é conhecido como o Ano Santo. É um evento que é celebrado a cada 25 anos na nossa igreja, né? Então esse ano traz como tema Peregrinos da Esperança, né? Escolhido pelo saudoso Papa Francisco. Como é que nós podemos viver e ser esse peregrino da esperança, Padre? Primeiramente tem que ver o que é esperança, né? Esperança é uma virtude teologal, né? Por ser uma virtude teologal, tem Deus por objeto. Importante começar, né? Então, o que significa a esperança? Esperança é esperar aquilo que Deus quer nos dar. E o que Ele quer nos dar é a vida eterna, né? Então, para ser peregrino da esperança, a primeira coisa é não perder de vista a eternidade que Deus nos promete. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos promete. Uma realidade escatológica que virá numa vida futura que nós não podemos perder de vista. Então, a primeira coisa é não acreditar que são somente esperanças humanas, né? Esperança de um mundo melhor aqui. Não é exatamente isso. É a esperança da eternidade, né? Que é o que Deus quer nos dar. Então, esse é o primeiro ponto, né? E para que a gente possa manter essa esperança acesa em nós, é necessário que nós vivemos como bons cristãos. Não há muito segredo. Então, vida de oração, prática sacramental, né? Estudo da doutrina da igreja, das escrituras. Tudo isso nos ajuda a sermos peregrinos da esperança, porque esse peregrino é a realidade da nossa vida enquanto estamos aqui. Nós somos peregrinos, nós sabemos que essa não é a nossa pátria definitiva. Então, essa peregrinação da esperança é uma peregrinação em vista da pátria definitiva. E nós a conquistaremos, né? Na verdade, Cristo já conquistou para nós, né? Nós não a perderemos se vivermos uma vida cristã condizente com aquilo que nosso Senhor espera de nós. Eu lembrei até de uma música: o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Então, esse alguém é o próprio Cristo que caminha conosco, né? Ele fala de uma parte para encontrar a pátria definitiva. Sim, com certeza. Interessante. Então, esse é o homem da esperança. Esse é o verdadeiro homem da esperança, aquele que espera nas realidades que Deus promete para ele, né? Porque hoje nós temos uma tendência de pensarmos na esperança somente para esse mundo, né? Somente uma melhora das realidades sociais e políticas desse mundo. E não é bem isso, né? Fica nessa questão virtual, né? Exatamente. E falando sobre essa questão do virtual, Padre, nós estamos vivendo nessa era do digital, da inteligência artificiais, né? O virtual. Como o senhor então vê isso em favor da evangelização?
porque são ferramentas que podem ser usadas para que a fé seja difundida, né? As IAs, elas têm uma quantidade de informações muito grandes que nós podemos obter e favorecer, né, na transmissão da fé, na transmissão dos valores cristãos, da doutrina cristã. Então, assim, é uma ferramenta que pode ser muito bem empregada se nós usarmos dessas inteligências artificiais, desses aparatos digitais para poder difundir a fé, né? Porque nossa questão é uma difusão da mensagem do Cristo, né? É isso que Jesus pede de nós. Nós possamos difundir sua mensagem, difundir sua palavra. E sim, tudo aquilo que nos ajuda a difundirmos a palavra de Deus de maneira mais eficaz é bem-vindo, né? Então, eu acredito que sim, pode trazer muitos benefícios, pode trazer uma vantagem, né, para a evangelização. Como que o senhor está usando essa hoje? Eu sou completamente alheio a essas coisas, né? Eu não sou muito do mundo digital, não. O Padre Rafael né? Bom que nós nos completamos, porque o Padre Rafael, ele é muito envolvido, né, no Instagram, muito envolvido com tudo que é tecnologia, né? Ele é bem especializado nisso, né? Ele é formado nisso. Ele tem, sim, ele ajuda aqui na comunicação da diocese, inclusive o curso de comunicação, ele é uma das pessoas que está envolvida com isso. Ele é muito capaz, conhece bastante sobre marketing digital, o Instagram dele tem muitos seguidores, tudo, ele sempre está produzindo conteúdo, né? Só que isso exige um tempo dele, né? E se eu fosse para o mesmo caminho, eu não sobraria tempo para as atividades da paróquia, né? Então, essa parte mais de tecnologia é com o Padre Rafael ali, né? Eu me atenho mais a ouvir confissões, a celebrar as missas, atender a direção espiritual, né? E quando ele precisa de alguma ajuda para algum conteúdo, sempre à disposição, mas não é o meu foco, eu não sou um padre assim muito badalado nessas questões, não. O papo está muito bom, padre. Agradeço. Mas está chegando no final. Acontece, né? Tudo passa agora, rapaz. Diz que é uma peregrinação, tudo passa. Chegamos então ao objetivo. É o final do nosso programa, estamos encerrando, mas eu sempre peço o convidado, o padre, né, qual o conselho e mensagem que o senhor deixa para os ouvintes, para que ainda estão aí na caminhada do seu discernir vocacional? Reze o terço todos os dias. Esse é o primeiro passo. Reze o terço todos os dias, é a única coisa que eu vou deixar de conselho, o resto vocês vêm com o diretor espiritual de vocês. Muito bom, cara. Que resposta maravilhosa. Olha, muito agradecido pela sua presença, padre. Volte sempre. Obrigado. A Rádio Catedral está realmente... Os estúdios estão abertos, viu? A hora que o senhor quiser. Obrigado, viu? E Deus continue te abençoando no seu ministério. E reze por todos nós sacerdotes, pelo povo de Deus. Tá? Com certeza. Tá bom, meu irmão? Eu desejo a todos um domingo abençoado. Até o próximo programa, se Deus quiser.